Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Podem sentar, amados irmãos. Aleluia. Amém. Hoje eu estava lendo, um salmo e eu fiquei muito impactado porque ele falava assim: olha, os nossos dias são muito poucos aqui na terra, né? E não importa, se salvo engano, Salmos 49. E aí ele vai falando assim, né? O salmista vai declarando assim, ó, não importa quantos bens você tem, não importa quantas coisas você conquistou, não importa quão longe você chegou, um dia você vai morrer, um dia vai acabar o seu tempo aqui na terra, né? E o que importa, de fato, é nós termos o nosso coração voltado para Deus e andarmos de acordo com aquilo que Ele tem para cada um de nós. O início é importante, mas não é o mais importante. O mais importante é como tudo vai terminar, tá? Então, nós estamos aqui nesses dias, né? Julho e agosto, já estamos aí já em meados de agosto, falando, né, para líderes, né? Seria um tempo de aprendizado para líderes, apesar que muitos não estão aqui. Mas é preparado esse tempo, esse momento, para que esses líderes que estão em formação possam colocar em prática aquilo que está sendo direcionado aqui pela palavra do Senhor. Amém? Gostaria de começar esse momento, e o título é Liderança e Serviço no Reino, o caráter que sustenta a liderança, tá? O meu tema é esse, o caráter que sustenta a liderança. E eu quero começar esse momento aqui com os amados fazendo uma pergunta. Essa pergunta, ela me impactou bastante. E eu a escrevi perguntando para mim, mas eu vou perguntar para vocês agora, tá? O seu caráter consegue sustentar aquilo que você está pedindo para Deus colocar em suas mãos? O seu caráter, ele consegue sustentar isso que você tem apresentado ao Senhor? Porque Deus, irmãos, na verdade, Ele não está procurando quem lidere. Ele está procurando pessoas que possam ser confiáveis. Repitam comigo, confiáveis. Você se acha uma pessoa confiável? Sabe? Porque existe uma diferença entre ter capacidade para liderar e ter caráter para sustentar essa liderança. Um bom caráter, ele é capaz de sustentar muita coisa. Mas só o talento, só disposição, só vontade é pouco. E a palavra de Deus vai nos ensinar um pouco sobre isso. E nós precisamos ter essa disponibilidade em nós. Porque como já foi dito aqui, a pessoa ela pode ser comunicativa, ela pode ser carismática, ela pode ser talentosa, ela pode ter vários adjetivos, várias qualidades, né, que aos olhos nus você fala, poxa, aquela pessoa ali tá, aquela ali sim serve para liderar, uma pessoa que influencia onde chega, né, as pessoas querem estar ali ao redor dela, as pessoas querem estar junto. Mas eu quero dizer para vocês, só isso é pouco. Um bom caráter, ele deve, de fato, acompanhar aquele que tem a disposição de liderar. E nós, como homens e mulheres do Senhor, cristãos, nós precisamos dar uma resposta àquele que nos chamou. Mas essa resposta, ela vai ter que ser validada através do nosso bom caráter. Porque aquilo que eu falo aqui para vocês, ou diante de pessoas, diante de multidões, diante de grupos, precisa acompanhar a minha vida. Tem que ter uma coerência. E o caráter, ele está bem relacionado a isso. Se eu chego aqui, falo algo para vocês, e lá fora eu estou fazendo outra, isso quer dizer o quê? Não está tendo coerência não, pastor. Tu fala uma coisa na igreja, de fora já é outra. Não pode. Isso não é só para pastores, é para qualquer pessoa, para qualquer cristão que está sendo chamado para liderar. E nós somos chamados para liderar o quê, gente? Ou quem? Repitam comigo, pessoas. Pessoas. Porque
No geral, gente, assim, no resumo, na verdade, nós somos chamados para liderar pessoas, somos chamados para ganhar pessoas, somos chamados para amar pessoas. Sabe? Porque eu posso chegar aqui na igreja, posso vir aqui, capinar esse quintal todinho, entrar aqui na igreja, ajudar a Michele a limpar aqui, eu posso fazer tudo isso, posso ir na cozinha, dar uma arrumada ali, ajudar no berçário, receber pessoas ali, posso. Mas tudo isso que eu estou fazendo, se eu não aprender a servir pessoas, só coisas, vai ser pouco. Porque eu não estou sendo chamada para mexer somente com coisas, mas para servir, repitam, pessoas. Pessoas. Mas para isso, né, nós precisamos ter aquele bom caráter. O caráter de Cristo, ele tem que ser desenvolvido em nós. Amém? Aquele que mente, pare de mentir. Aquele que rouba, pare de roubar. E é uma coisa muito interessante, porque a gente pensa que esse roubar é só aquele roubar de levar a caneta, né, de onde você trabalha, de pegar um papel ali sem falar com o chefe. A gente pensa que roubar só é isso, né? De pegar uma roupa emprestada e não devolver mais nunca. Não, roubar não é só isso. Né? Porque nós roubamos em muitas outras coisas, inclusive no reino de Deus. Se está em mim fazer o bem e não faço, já é uma falha, certo? Se está em mim obedecer o que a palavra de Deus fala e eu não obedeço, já está em mim uma falha. Onde? No caráter, tá? Então, assim, os dons, eles podem abrir portas, os dons, eles geram competências, e as competências abrem oportunidades, mas é o caráter que vai sustentar tudo isso, tá? Só talento sem caráter não vai longe. E nós já vimos, assim, muitos casos assim, infelizmente, no trabalho, na igreja, no meio da nossa parentela, muitas vezes, né? Nós conseguimos identificar algumas situações que envolvem essa questão dos talentos e do caráter, tá? Às vezes tem talento demais, caráter de menos e o negócio não se sustenta. Abra suas Bíblias aí, por gentileza, em 1 Timóteo, capítulo 3. Eu estou aqui na versão ARC. 1 Timóteo 3. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, em outras versões violento, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa. E aqui, abro parêntese, o negocinho que é difícil a gente governar a nossa própria casa, né? Muito complicado, mas o Senhor nos ajuda. Tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da casa de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, ou seja, não só dentro de casa, não só dentro da igreja, mas onde quer que estejamos, amém? Tá, de fora. Vamos lá, me perdi aqui. 7, obrigada, pastora. Para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiros provados. Depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam marido de uma mulher e governem bem os seus filhos e as suas próprias casas.
porque os que servem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te, vou parar aqui, vou parar no 13, amém? Então, Paulo, ele aqui não está simplesmente criando, irmãos, regras, ou então assim, esses são os requisitos para que alguém adquira cargos ou funções ali dentro da igreja, dentro do local que ele está inserido ali, no meio cristão. Não, ele vem ensinando assim: ei, Timóteo, presta atenção aqui, meu filho. Se a igreja ela vai representar dentro de uma sociedade que está confusa, que está sem direção, preste atenção, os seus líderes precisam ter uma vida coerente com a mensagem que anunciam. Então, se eu anuncio que Cristo é bom, que Cristo salva, que Cristo é misericordioso, então, o que eu anuncio tem que estar com coerência com aquilo que eu pratico. Então, se eu anuncio que Cristo é tudo isso, se eu tenho que ter uma vida respaldada nesses pré-requisitos aqui, eu chego no meu ambiente de trabalho, fazendo fofoca, arrumando confusão com todo mundo, no meio da parentela, ninguém gosta de mim, nem gosta de ir para a igreja por minha causa, porque eles pensam: como é que eu vou para a igreja se ela é assim? Que transformação que ela tem, né? Linguaruda, fofoqueira, arruma confusão com todo mundo. Como que eu vou ganhar os meus desse jeito? Então, eu não estou sendo coerente com aquilo que está sendo ensinado. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Porque, às vezes, no meio dos nossos, ou no meio daqueles que nós temos um certo convívio, a gente pensa que pode, extravasar, e muitas vezes não. É nesse extravasar que muitas vezes perdemos a oportunidade de ganharmos pessoas para Cristo. Porque tem gente que não lê Bíblia. Tem gente que não quer a Bíblia para ler, mas está lendo a sua vida, está lendo a minha vida, está olhando o nosso comportamento. Então, nós precisamos refletir esse caráter de Jesus onde quer que estejamos. Não estou dizendo que nós precisamos suportar, todas as coisas que as pessoas, todos os lixos que jogam sobre nós, mas nós precisamos ter sabedoria para não aceitar os lixos que tentam colocar sobre nós e não sermos sugados por essas pessoas, amém? Então, eis aqui o motivo, pelo qual Paulo, ele vem falando tanto sobre caráter. Por quê? Porque o nosso caráter, ele precisa gerar através de nós, assim, uma mensagem positiva para quem estiver olhando para nós, ou então nos ouvindo. Porque a liderança sem um bom caráter se torna perigosa. Muito perigosa. Então, Paulo, ele não começa dizendo assim: ô Timóteo, para ser líder, precisa ser aquela pessoa que fala bem no meio dos outros. Ela precisa ser uma pessoa eloquente. Não, Paulo, ele não vem dizendo isso. Precisa administrar bem ali, sabe? A pessoa próspera, precisa ser uma pessoa jeitosa. Não, Paulo, ele não vem falando isso. Ele vem falando o quê? Olha, essa pessoa, ela precisa ser irrepreensível. Essa pessoa, ela tem que ser equilibrada, sabe? Aquela pessoa que você for chamar para ser um obreiro, um diácono, alguém que vai ser um líder de um PG, ela precisa ser prudente, ser respeitável. Ela precisa ser uma pessoa hospitaleira. Como é que você vai cuidar de pessoas se ninguém pode ir na tua casa? Ela precisa ser uma pessoa que não é dominada pelo vício, ou seja, pelo vinho. Todo dia eu vou beber um golinho de vinho, não faz mal. Não, a palavra de Deus fala que não pode ser assim. Não ser violento, sabe? Ela vem nos instruindo assim: olha, essa pessoa que você vai levantar para te ajudar aí na casa do Senhor, ela não pode ser gananciosa. Ela tem que saber governar sua própria casa. Timóteo, presta atenção, no testemunho que esse diácono, que esse obreiro está dando, dentro e fora da igreja. Timóteo, presta atenção nesses requisitos. Por quê? Porque essa pessoa que está sendo chamada para servir, ela não pode ser orgulhosa, soberba. Por quê, irmãos? Porque ao invés de você juntar pessoas que faltam a esses pré-requisitos, vai esparramar o rebanho.
Vai estragar todo um trabalho. E nós precisamos ter esse cuidado. E se falta algo do que Paulo está ensinando aqui em nós precisamos buscar em Deus força para adquirirmos essas qualidades. Amém? Então, aqui vem revelando para nós um princípio muito importante. E qual é esse princípio? No reino de Deus, caráter vem antes de posição. No reino de Deus, um bom caráter vem antes de qualquer função. No reino de Deus, o bom caráter vem antes do título, qualquer título que você possa adquirir. É muito importante você ter essa consciência, porque o líder, ele representa aquilo que ele ensina. Então, preste atenção no que você tem ensinado, por onde você tem andado. Preste atenção no que você tem ensinado dentro da sua casa. Às vezes, irmãos, nós não estamos com a Bíblia aberta, nós não estamos meditando, nós não estamos, mas as pessoas estão observando. O quê? A sua atitude. Comprou, tem que pagar. Amém? Deu a palavra, tem que cumprir. Mas não deu. Acontecem coisas pelo caminho. Seja homem, seja mulher. Procura, a pessoa se justifica e conversa e entra num acordo em nome de Jesus, amém? Então assim, Paulo, ele entende que a mensagem do líder precisa ser confirmada pela atitude do líder, pelo caráter do líder. Você acha que você é uma pessoa de bom caráter? Nós precisamos estar fazendo essas perguntas de vez em quando, sabe, irmãos? Porque é muito fácil eu olhar para a vida de alguns e falar, não, aquele caráter ali não está muito bom, não. E o meu caráter, como é que anda? Tenho que estar vigiando. Então a igreja primitiva, ela estava crescendo e ela precisava de líderes confiáveis. Como eu disse aqui para vocês, confiáveis. Até que ponto os pastores dessa igreja podem confiar em você? Pode contar com a sua ajuda. Quando eu falo sua, com a nossa ajuda, com a nossa fidelidade. Porque, na verdade, acima deles está o nosso mestre, que é Jesus Cristo. Aquele que não falhou, aquele que não desistiu, aquele que abriu mão de todas as ofensas, para que nós pudéssemos estarmos aqui hoje reunidos, aprendendo essas qualidades, para podermos responder ao chamado dele com eficiência, com excelência. Amém? Vocês têm orado por aqueles que vocês querem ganhar para Cristo? Amém, Jesus. Então, a liderança, ela, naquela época, ela não era vista assim, é uma promoção. Não, jejuavam. Sabe, buscavam o Senhor nos mostre quem é que vai ser diácono, quem é que vai ser obreiro. Não era promoção. Por que não era promoção, pastora Cátia? Porque toda a função dentro da igreja, ela era tratada como uma responsabilidade espiritual. E responsabilidade espiritual é coisa séria, muito séria. Porque tudo que nós estamos fazendo aqui é sério e é também espiritual e move o mundo espiritual. E tudo que o inimigo quer é que você continue travado, travada, paralisada, sem reagir. Mas nós precisamos reagir. Nós precisamos dar uma resposta, amém? E aí eu pergunto para os amados irmãos, o que precisa morrer no seu caráter para que Deus possa fazer nascer em você o líder que Ele deseja? Essa pergunta me confrontou demais. E eu fui fazer uma lista e eu fiquei horrorizada comigo mesma. Fiquei chocada, falei, meu Deus. Sem eu escrever, eu pensei só em uma coisa. Mas quando eu comecei a escrever, sério? Meu Deus, tudo isso? Então pense você, o que precisa morrer no seu caráter? Para que Deus possa fazer nascer em você o líder que Ele deseja. Porque é muito fácil eu querer ser. Eu quero ser uma pastora de excelência, eu quero ser uma pastora disso, uma pastora daquilo. Mas o que Deus quer que eu seja? O que Deus quer que você seja?
Outro motivo, porque Paulo fala tanto sobre caráter, irmãos, porque o bom caráter de quem exerce liderança protege o testemunho da igreja. Olha que responsabilidade. Paulo, ele afirma que o líder deve ter bom testemunho do que estão de fora, ou seja, dos que estão de fora, estão nos observando. A vida do líder, ela não é observada só pelos que congregam aqui, não. É observado em qualquer lugar que ele esteja, que ele vá, ele é observado. Até quando está de férias, irmão, o líder é observado. Qualquer lugar que você for, é dormindo, é acordado, você está sendo observado. Então prestemos atenção, tenhamos cuidado, sabe? A sua vizinhança, os seus vizinhos observam você. Os seus vizinhos ouvem o que você fala lá do outro lado. A sua família te observa. Os seus colegas de trabalho te observam. A comunidade que você está inserida te observa. Então, Paulo, ele vem nos ensinando algo que é muito, muito atual aqui, nos nossos dias. A Bíblia, ela é atual demais, gente. Sabe, ele vem dizendo, olha, não adianta você ter uma grande reputação dentro da igreja, tá? Com os seus pastores, com a comunidade ali que você congrega, mas lá fora você ser conhecido como caloteiro, como fofoqueiro, como aquele que não dá um bom testemunho acerca de Cristo, como aquele que onde tem uma confusão está o nome dele lá inserido. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Por quê? Porque senão o reino de Deus vai ficar prejudicado. Ele vai ficar prejudicado. Se as pessoas falam mal de você, saiba que, se elas tiverem razão, o reino vai ser prejudicado. Mas se elas não tiverem razão, não se preocupe. Jesus vai te justificar, porque ele diz isso também para nós. Amém? Então, assim, antes de você perguntar, qual vai ser a minha posição então? Estou aqui essas quintas-feiras todas, aprendendo sobre como liderar, né, sobre como responder o chamado. Então, qual vai ser a minha posição? Quem é que vai me reconhecer? Então, antes de você pensar nisso, de fazer essa pergunta, pergunta assim, Senhor, onde é que eu posso servir? Ou então, pastor Rodrigo, pastora Rosa, onde eu posso servir? Meu Deus, quem eu posso ajudar a crescer nos teus caminhos? Ensinar a tua palavra. Muda a pergunta. O Senhor nunca nos deixa sem resposta, amém? Então, antes de querer liderar pessoas, nós precisamos aprender a carregar as pessoas e a amá-las. Porque o amor é o elo perfeito, irmãos. E sem amor, vai ser tudo em vão. Então, nós precisamos romper com isso. Precisamos aprender a amar gente. Gente ama gente. Hoje está sendo invertido. Gente quer amar só bicho, mas não. Podemos amar os bichos, mas nós temos que amar gente. Nós estamos aqui aprendendo a liderar gente. Pessoas vão liderar gente. Amém? Se você tem dificuldade de amar gente, comece a orar e pedir a Deus, Senhor, me ensina a amar. Me ensina a amar. Jesus amou, eu sou discípulo de Cristo e eu preciso aprender a amar. Amar quem? Repitam comigo. Gente! Nós precisamos aprender isso, tá? E aí eu pergunto novamente para vocês. Qual é a sua maior dificuldade hoje? É de obedecer? É de servir? E quando eu falo servir aqui, é servir gente? É de perdoar? É de esperar? Ouvir ou reconhecer seus erros? Você tem esse tipo de dificuldade? Um líder saudável, ou pelo menos um líder que tem um coração ensinável, ele consegue dizer para o outro assim, olha, eu errei, me perdoa, me ajuda. Olha, eu errei porque realmente eu achei que eu estava sendo certo, eu estava fazendo certo, mas eu não estou. Então me ajude a acertar. Porque tem gente que é líder e pensa que não, porque eu sou líder, eu estou acima de tudo e de todos. E isso é um erro. Vai proceder à ruína, não vai ser bem sucedido um líder, uma liderança que pense assim. Então devemos ter muito esse cuidado, amém? Repitam comigo assim, no reino, servir não é função inferior. É uma responsabilidade espiritual.
E aí eu pergunto, como você lida com aquilo que não te pertence? Porque nós aprendemos aqui que além de ter um bom caráter, eu preciso ser uma pessoa confiável. Paulo deixou bem claro aqui. Como é que você lida com questões que não te pertencem? Recursos. Como é que você lida com o dinheiro dos outros? Como é que você lida com informações? Porque sendo líder, você vai receber informações que você vai ter que saber lidar com elas. Porque eu não posso chegar aqui, pegar um microfone ou chegar num grupinho ali e sair retribuindo a informação que eu recebi aqui. Um bom líder, ele tem um bom caráter, ele deve ter pelo menos. E um líder que tem um bom caráter, ele tem cuidado em guardar essas informações, em saber lidar com elas. E é por isso que eu faço essa pergunta para vocês. Como é que você lida com a autoridade? Como é que você lida com pessoas difíceis? A palavra de Deus fala que um ferro afia o outro, né? Assim é a convivência entre irmãos. Então, vocês vão me afiar e eu vou afiar vocês. Aqueles que vocês vão ganhar para Cristo e vão liderar, vão afiar vocês e vocês vão afiar eles. E é assim que tem que ser. Em nome de Jesus, amém? Então, por isso que quem recebe pessoas, quem administra recursos, quem cuida das necessidades referentes ao reino, quem participa de vida na igreja e quem influencia outros, ele precisa ser uma pessoa confiável. Você precisa ser confiável. Onde você for, dentro da igreja, fora dela também. E eu quero finalizar esse momento perguntando: se você liderar exatamente como você está hoje, do jeitinho que vocês estão aqui, nós todos aqui, daqui 5 anos, que tipo de líder provavelmente seremos? Que tipo de líder você será? Daqui 5 anos, estando do jeito que estão hoje. Coloque-se sobre os pés em nome de Jesus. Nós iremos fazer aqui um ato profético, irmãos. Eu gosto de atos proféticos, irmãos. Porque eu realmente acredito que move o céu. E pode trazer para cá, Michele, por favor, só um pouquinho. E aí, a pastora Rose, vocês vão fazer uma fila aqui, todos que estão aqui. Ela vai jogar, e aí eu esqueci de trazer os guardanapos. Os irmãos, a pastora Rose vai colocar só um pouquinho de água, tá, irmãos? Não precisa jogar água no chão, não. Essa água, ela vai representar uma limpeza, uma purificação, uma aceitação do chamado do Senhor na sua vida. E aí ela vai jogar essa água aqui na sua mão, e o pastor Rodrigo vai estar aqui do lado, e ele vai ungir as suas mãos, e ele vai orar ao Senhor, decretando, declarando que você será uma pessoa confiável, um líder de excelência, uma pessoa que responderá ao chamado do Senhor, como está sendo pregado e ensinado aqui nesses dias, amém? Nós vamos fazer esse ato profético aqui, e eu vou estar orando aqui no microfone também, enquanto vocês participam aqui, tá? Sabendo que Deus é bom. Pastor, eu falei que ia trazer e esqueci. Deus é bom e fiel. Pastor, só fica daquele lado ali, por gentileza, porque aí... põe som, né, pastor? Que bom. Aí vocês venham assim, tá bom, queridos? Passa pela pastora Rose e pelo pastor Rodrigo. Enquanto isso, irmãos, vão orando, sabe? Vão orando de acordo com aquelas perguntas que eu fiz para nós refletirmos aqui nessa noite, sabe? Vai pedindo ao Senhor aí, Senhor, me mostra, porque às vezes nós pensamos que o nosso caráter está tão aprovado, irmãos, nós estamos tão bem, está tão lá em cima, mas quando a gente começa a refletir, às vezes a gente leva uns choques, viu? Então vamos refletindo aí, reflita aí como está o seu caráter, reflita aí se você é uma pessoa realmente
confiável, compromissada com o chamado do Senhor, sabe? Porque ter vontade, irmãos, a vontade sem atitude, ela não vale nada. Porque se eu não tiver atitude, nada vai adiantar, sabe? Precisamos reagir. Aleluia. Podem fazer a fila aqui. Podem vir. Façam a fila aqui, ó. Oh, aleluia. Mas vem orando, irmãos. Nós estamos no ambiente espiritual, amém? Oh, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, e nós clamamos agora aos céus neste momento. Abra os céus aqui neste lugar, abra os céus neste lugar, Senhor. Vem trazendo, Pai amado, a unção do céu, vem trazendo o mover do céu, em nome de Jesus, Senhor. Pai, Senhor amado, nesta hora, nós nos colocamos diante da Tua presença, reconhecendo, Senhor, que liderança no reino não é privilégio, é responsabilidade, Senhor. Não queremos apenas aprender a liderar pessoas, nós queremos amar pessoas, nós queremos seguir o exemplo de Cristo, Senhor. Ah, papai, trabalha, Senhor, primeiro dentro de nós, sonda os nossos corações desta noite, revela aquilo que precisa ser transformado, tira de nós todo orgulho, tira de nós toda vaidade, tira de nós toda necessidade, Senhor, de reconhecimento, toda competição, toda insegurança, toda impaciência, tudo aquilo, Senhor, que pode comprometer o nosso testemunho. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, forma em nós um caráter aprovado, ensina-nos a sermos fiéis a Ti, Senhor, quando ninguém estiver olhando, Pai, que sejamos fiéis àquilo, Senhor, que estamos comprometidos a fazer em prol do Teu reino. Ensina-nos a servir sem esperar aplausos, Senhor, ensina-nos a receber a correção sem resistência, meu Deus, a reconhecer os nossos erros com humildade, a pedir perdão quando necessário, a perdoar quando necessário. Dá-nos o domínio próprio, Senhor, para controlar as nossas palavras, as nossas emoções. Ah, Senhor, que as nossas atitudes sejam aprovadas por Ti. Não permita que recebamos uma posição em que o nosso caráter ainda não consiga sustentar. No nome de Jesus, Senhor, prepara-nos, Senhor, antes de nos promovermos, Pai. Molda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, Pai, que as nossas famílias conheçam a nossa verdadeira vida em Ti, que os nossos irmãos de ministério reconheçam a nossa fidelidade, que aqueles que lideramos encontrem em nós segurança, encontrem cuidado, encontrem, Senhor, coragem, exemplo, encorajamento. Dai-nos sabedoria, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, nós consagramos as nossas mãos, nós consagramos as nossas mentes, as nossas palavras, nossos dons, as nossas influências e o nosso futuro a Ti. Que a nossa liderança nunca seja maior que o nosso relacionamento contigo, Senhor. Ah, papai, forma em nós um caráter de Cristo. E tudo aquilo que vier para as nossas mãos, Senhor, sejam usados para a glória do Teu nome, Pai. Ajuda-nos a edificar pessoas e a expandir o Teu reino. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai. Que sejamos, Senhor, homens e mulheres aprovados por Ti, Senhor. Quando estiver em nós o fazer o bem, que nós não venhamos reter este bem, Senhor. Ah, papai, que consigamos abrir mão do nosso descanso, Senhor, para servirmos pessoas. Que consigamos abrir mão, Senhor, do nosso descanso para sermos fiéis ao nosso chamado, Senhor, e à instrução que vem de Ti. Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, ah, Senhor, ora a Ti, meu Pai, declarando a expansão do Teu reino através dessas
vidas que aqui estão, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que o teu reino cresça, Senhor, que o teu reino cresça, Senhor, que pessoas, Senhor, reconheçam em nós o teu caráter, o teu amor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós oramos a Ti, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. E se você crê, diga amém. Amém, glória a Deus. Deus é bom, está ligado na terra e no céu, em nome de Jesus.